Olá pessoal, muito boa noite. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês um simulador de controle PID de um processo como esse que vocês veem aqui, tá bom? É bem legal porque nós conseguimos aqui ver um controle PID e algumas estratégias de controle. Por exemplo, dando um clique aqui nesse simulador, nós podemos ver que nós temos a estratégia do tipo feedback, do tipo cascata ou antecipativo, o feed forward, tá? Então, a princípio, a gente vai fazer essa videoaula com o controle feedback, para vocês observarem como é bem interessante o estudo do controle PID nesse sistema, tá bom? Olha só, vamos aqui continuar, colocar ele aqui em funcionamento, e vamos abrir aqui o leak. E aí, para quem não tem o conhecimento, pessoal, ainda está aprendendo um pouco sobre o sistema de instrumentação, né? Nós vamos dar aqui algumas informações, tá bom? Então, nós temos aqui nesse momento o LIT, que é um transmissor de nível, na malha 101, tá? Esse nosso lead aqui, ele está fazendo a medida ou a medição do nosso nível e essa informação está indo para o nosso controlador, que aparece aqui, o controlador indicador de nível 101, tá bom? E isso aqui, a saída dele vai para o nosso elemento final de controle, que é a nossa válvula aqui, tá? A FCV, o válvula de controle de vazão, no caso F aqui, fluxo, né, vazão, 101, ok? Então, o que acontece? Quando o nível aqui ele vai baixando ou aumentando, nós temos essa variação aqui sendo monitorada por esse transmissor, tá? Então, essa variação aqui, pessoal, nesse caso, nesse processo, a gente chama isso aqui de variável do processo, que é o nível, tá? E em inglês é chamada de PV. Observe que aqui nós temos um display onde nos apresenta aqui um modo manual automático e o controle aqui de set point também que eu posso ajustar, tá bom? E aqui nós temos também os valores do proporcional integral derivativo já presentes. Algumas outras funções que estão aqui, que eu não vou comentar no momento, mas já estão aqui. Nesse primeiro vídeo aula eu vou falar um pouco mais só sobre o processo em si. Ok, vamos lá. E aí, o que acontece? Como a gente tem aqui o controle, nós temos aqui algumas observações a serem feitas, tá? Para quem tem dúvidas aí de como é que se faz, o que é uma PV, o que é uma MV, nós vamos definir aqui algumas coisas. Vamos fazer aqui algumas observações. Por exemplo, eu já disse a vocês que o controle aqui é baseado no nível, né? Aliás, baseado não, é o controle de nível desse reservatório. Então, a variável do processo, a PV, é o nível. Porém, observem que eu tenho aqui um sensor que vai me dar essa informação do nível. E aqui, nesse controlador, nós vamos ter o set point. O set point é o ponto de trabalho definido. Nesse caso aqui, está em 50%. E também o nível 50% porque já foi alcançado. Porém, quando a gente tem aqui uma variação desse nível, aliás, quando a gente tem uma variação no set point, a gente vai ter uma variação também no elemento final de controle, que é na válvula aqui, ó, para abertura ou fechamento, tá? Então, nesse caso, observem bem, eu estou monitorando o nível e a partir do momento que esse nível varia, eu tenho aqui uma variação na vazão que temos aqui, ó. E essa vazão que temos aqui, ela que vai nos dizer aqui quanto é que esse nível vai ficar. Então, por conta disso aqui, e nós estamos controlando a vazão, nós dizemos que a variável manipulada para controlar esse nível aqui é a nossa vazão, tá bom? Então eu tenho aqui um controle de nível, onde esse nível aqui vai depender da nossa vazão. Então a variável manipulada no processo aqui, nesse exemplo que nós estamos trabalhando, é a vazão para manter o nível no valor pré-estabelecido. Vamos dar um exemplo aqui de uma alteração no set point de 50% para 55%. Vamos aumentar aqui para 55%. Observa que, a partir do momento que eu tive a alteração no set point, a variável manipulada ela teve uma abertura, ela mandou a válvula abrir um pouco mais, para que o valor da PV
ela chegue novamente ao nosso set point e observe que a resposta foi bem rápida aqui para o nosso degrau. E depois que ela alcançou a nossa PV novamente, né? Aliás, o nosso set point, ela fica aqui no mesmo valor que está aqui definido já nesse simulador. Então veja que é bem legal porque já foi bem dimensionado, bem calculado, né, o controle PID, e ele já traz a resposta já de uma forma muito rápida. Então, pessoal, para quem está começando o estudo da área de controle de variáveis, é bem interessante esse simulador, tá bom? E observa também aqui que nesse processo nós temos ainda aqui uma saída do nível, uma outra válvula de controle aqui, tá? E aí sendo monitorada por um transmissor de vazão. E esse transmissor de vazão, pessoal, ele utiliza aqui uma placa de orifício, onde pela diferença de pressão aqui, ele consegue medir a vazão, tá bom? Então esse transmissor mede essa vazão aqui, que também está configurada no FIC, que nada mais é do que um controlador indicador de vazão, e também temos uma porcentagem aqui de set point, ou seja, 50 litros por hora, aliás, por minuto, está aqui indicado. E aí, se esse nível variar, essa variação também vai estar vindo para cá. Só que nesse momento, a gente não tem a integração dos dois sistemas, né? A gente tem duas malhas, só que uma sendo monitorada pela outra aqui. Aliás, não estão sendo monitoradas uma pela outra. Simplesmente está aqui sendo observado. Mas a gente pode fazer a observação dos detalhes aqui também de cada uma delas, tá? Se a gente clicar aqui também, ó, nós observamos também a variação da PV em relação ao set point, baseado no que a gente tem aqui. Vamos dar um aumento aqui nesse set point para um valor bem elevado, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, para 80% o valor do set point. Vamos observar o que acontece nos dois casos. Pronto, 80%. Observa que aqui, ó, tivemos um pouco de alteração, mas aqui sim é que a gente consegue visualizar bem a MV aqui, ó, subindo realmente, ou seja, abrindo a válvula totalmente para que o fluxo aqui passe e corrija nesse nível aqui ao valor pré-estabelecido, que era 80%. E observe que aqui também tivemos uma pequena variação aqui na PV, tá? Mas a ideia, o princípio aqui é fazer com que o set point seja alcançado pela variável do processo, ou seja, manter o nível no valor definido. Então veja que foi buscar rapidão, ó, temos aqui, ó, a variável do processo subindo e em poucos instantes ela alcançou aqui o nosso set point. Então veja que é um simulador bem legal, pessoal, para a gente estudar aqui, porque ele mostra o comportamento, né, do controle PID e das variáveis de processo. E isso ajuda bastante no entendimento do estudo, né, de sintonia de malha, de controle e de funcionamento, né, do bloco PID, tá bom? Vamos dar uma observada no que acontece quando eu reduzo novamente aqui, ó, para 50%. Aliás, aqui o set point, 50%. Vamos reduzir aqui. Observa bem, a variável manipulada agora, ela tende a fechar totalmente, né? E aí, depois disso que o nível está descendo aqui, né? Está vindo para o fluxo, passando novamente para cá, até chegar no valor pré-definido de 50% aqui no set point. Então vamos observar que ela vai ter aqui, ó, a variável de processo, ela está descendo, né? Para chegar onde a gente estabeleceu que é os nossos 50% aqui, tá bom? Então vamos observar um pouquinho. Mesma coisa aqui na saída, olha só. A variável manipulada também aqui, tendo que trabalhar um pouco para manter aqui o set point dentro do valor pré-estabelecido. Ok. E aí a gente vê agora no caso do nível, já praticamente aqui em 50%, a variável manipulada se acomodando novamente para que o valor chegue ao nosso set point. Então observamos aqui que ela teve uma subida, uma descida, e ela vai tentar se estabilizar aqui quando a nossa variável do processo chegar ao valor pré-determinado, né? E aí ela vai ficar também ali numa certa constância, né, do valor.
Pronto, está aqui, ó, 50%, 50%. Então podemos observar que está aqui dessa forma. Mas vejam só, pessoal, observa bem. Se a gente for agora aqui e entrar no bloco PID e fizermos a seguinte alteração, por exemplo, vamos imaginar que eu zerasse a ação integral e zerasse também a ação proporcional. Vou dar um OK. Observe o comportamento do sistema agora quando houver qualquer variação do set point. Vamos dar uma variação aqui no set point de 5%. Vamos aumentar aqui 5%. Observe o que acontece agora. Veja que o sistema agora ele se tornou instável, né? Você só tem a ação da proporcional e aí a válvula de controle ela está tentando fazer só a busca do valor proporcional. E veja que ela vai ficar nesse sistema tentando abrir e fechar totalmente para que a PV alcance o set point determinado. E observa que ela ficou aqui, ó. E aí vai tentar buscar, fazendo a correção, apenas pela proporcional. E já observamos que o tempo de resposta para que isso aconteça vai ser bem maior do que o que a gente viu quando estava com as ações da integral e da derivada. Observa que aqui a gente tem uma pequena oscilação da PV entre 54 e 55, a MV, por sua vez, que nada mais é do que a nossa válvula de controle aqui, ela está tentando aqui ficar num valor fixo, né? Para tentar corrigir o que nós pedimos. Mas veja que é bem mais lento, né? A reação da nossa variável por conta da retirada dos dois parâmetros de integração e derivada que a gente tinha aqui no sistema. E aí a gente tem um sistema que demora bastante para chegar ao valor. Por quê? A gente tem um erro aqui e não tem nada que vai buscar esse erro, ou seja, o erro permanece estacionário, né? E a gente tem aqui, ó, na PV, uma pequena diferença aqui do set point, tá? Então, isso aqui a gente observa que sem a ação da integral e da derivada, a gente não consegue chegar exatamente ao mesmo resultado que nós tínhamos com a ação da integral e da derivada no sistema, tá? Então, vamos colocar, por exemplo, aqui, para tentar buscar novamente essa velocidade que tínhamos, o valor aqui de 145, que era o que estava aqui na integral. Vamos dar um OK. E vou alterar novamente o set point para 50%. E vamos ver agora a resposta que ela vai dar para trazer de novo a variável do processo para o set point pré-estabelecido ali. Vamos observar a atuação da válvula de controle ali para fazer com que isso aqui volte a ser atingido realmente aqui de novo o nosso set point. Vamos dar uma olhada. Olha a válvula de controle novamente tendo oscilações, né? E vejo que só a ação da integral não foi suficiente para trazer o resultado que nós queríamos, né? E ela também teve oscilações aqui, está tentando buscar, mas ainda não conseguiu, tá? Então isso aqui é um exemplo bem interessante, como eu disse a vocês, de um simulador, para que vocês possam ir analisando e verificando o comportamento, né, do bloco PID nos sistemas aí, tá? Seja nesse caso aqui o exemplo no sistema de nível e no sistema de vazão, tá bom? É possível simular esses dois sistemas aqui. Então veja que ainda, ó, não conseguimos estabilizar aqui a nossa variável manipulada. Ela está aqui ainda tendo esse overshoot, né? Ou seja, um valor muito alto aqui de atuação, tanto para positivo quanto para negativo, né?
Ela está abrindo e fechando aqui, tentando buscar o set point. Observe o que está acontecendo. Tá? Então vamos colocar a ação da derivada novamente e vamos ver o que acontece aqui. 0,7. Vamos dar um OK. Vamos ver agora o comportamento da válvula de controle agora com a ação da derivativa. Podemos observar que ela já não tem mais aquela abertura e fechamento que tínhamos, né, sem a ação da derivada. Já observa que a amplitude agora ela já reduziu bastante e ela vai tentar novamente trazer a PV para o mesmo valor do set point pré-estabelecido. Então, muito legal, pessoal, muito legal, porque a gente consegue visualizar a dinâmica do processo, né, quando você interfere aqui nos parâmetros do PID, tá bom? Da mesma forma, isso pode acontecer aqui também. Se a gente pegar aqui, ó, vamos observar, se nós alterarmos aqui o nosso set point para, por exemplo, 60%, observe a resposta que nós temos aqui da PV com relação ao set point ajustado. Veja que já foi uma resposta bem rápida, né? Observa que, como a vazão é uma das variáveis que tem uma resposta bastante rápida, dependendo aí também da distância, tubulação, dos equipamentos. Mas aqui é uma simulação, né? Veja que ele consegue trazer a resposta muito rapidamente, ó, e praticamente novamente aqui nós temos a PV já igualada com o set point, tá? E temos aqui também os parâmetros de proporcional, integral e derivativa. Vamos ver o que acontece quando a gente zerar também aqui esses parâmetros. Aqui estava 40, aqui estava 0,3, vamos zerar tudo. Vamos ver o que acontece agora. Observa a situação agora da MV. Ela perdeu aí a referência, né? Observa agora. Ela está tentando buscar e não tem mais o valor. Ela não tem como chegar, porque você não tem mais a ação. Você tem um erro proporcional aqui, mas você não tem essa correção do erro. Então, observe que a gente mantém aqui um erro constante só com a ação da proporcional. Observa aqui, ó, nós temos um erro constante, que é aproximadamente aqui, podemos dizer que é 52, né? Seria 8%, ou seja, o erro aqui de 8%, tá? Vamos colocar a ação novamente da integral só. Vamos colocar aqui os 40 que estava antes e vamos ver o que acontece. Olha só, a resposta agora da PV já foi diferente, né? Ela já está buscando novamente ali, ou seja, a gente observa que, como a gente tinha um erro aqui do set point em relação à PV, nós aumentamos o tempo de integração e ele já conseguiu ir buscar, ou seja, aumentando aqui a saída da MV, né, para que a PV fosse direto para o set point. E observe que chegou, né, praticamente chegou. Mas olha só, pessoal, vamos bagunçar um pouquinho o sistema. Vamos colocar aqui uma derivada de 1. Vamos ver o que acontece agora. Vamos observar agora. Olha o que aconteceu com a válvula de controle, pessoal. Ela perdeu totalmente a referência. E isso é uma coisa que não pode acontecer. Observa o que está acontecendo. A válvula está abrindo e fechando muito rapidamente porque a ação da derivada foi muito alta e não era necessário esse valor todo. E aí você também pode, ao invés de ajudar o sistema, você pode prejudicá-lo. Então, tomar cuidado com relação a como colocar esses parâmetros de configuração, tá bom? Então, aqui vamos colocar novamente o valor que era previsto, era 0,3, tá? Vamos dar um OK aqui, ó. E aí, novamente, ela vai se ajustando. Observe que agora ela começa a trazer realmente o valor para o ponto ideal, né? Ou seja, o ponto ajustado, os 60, e aí nós temos as duas variações, tá certo? Muito bom, pessoal. Então vamos estabelecer o seguinte aqui, para a gente observar com mais detalhes, eu vou colocar aqui o nosso set point aqui, ó, em apenas 10%. E aqui eu vou colocar o nosso set point em 80%. Vamos ver como é que eles se comportam para chegar ao valor pré-estabelecido. Vamos observar. Observa bem, como eu aumentei o set point, a válvula abriu totalmente para chegar ao valor do set point que eu preciso.
E aqui, como eu baixei demais o nosso set point, a válvula fechou totalmente, para que o nosso nível chegasse ao valor pré-definido. E nesse momento que já está chegando perto do valor próximo do valor pré-definido, a válvula abre novamente para manter o nível estabelecido, né? Veja que chegou a abrir totalmente, quase totalmente, né? Depois ela rapidamente ela volta e aí mantém o controle aqui, tá? Vamos ver lá o que vai acontecer no outro lado. Observa bem. Aqui, ó, como o nosso nível está muito baixo, olha o que está acontecendo. Eu só tenho um nível de 10% aqui e aqui eu não estou tendo vazão suficiente para manter a PV no valor que eu tinha. Então vejam que esse sistema dá para a gente estudar muita coisa aqui, pessoal, muita coisa. A ideia que eu tive hoje aqui era para começar com vocês esse estudo, né? E vocês aí depois vendo as outras videoaulas, acompanhando aqui o processo, para a gente fazer mais detalhes sobre isso, tá bom? Então era essa a videoaula que eu queria mostrar para vocês hoje. Vou ajustar novamente aqui os valores para um valor próximo do que ele estava aqui, né? Vamos colocar aqui 40% aqui. E vamos colocar aqui também para 40%. Aliás, aqui em cima. E vamos ver os dois controladores trabalhando aqui e ajustando as suas variáveis de processo nos valores dos seus set points, tá? Observa aqui. Detalhe também que se você observar aqui no leak, a gente também tem aqui o gráfico, né, mostrando a ação da proporcional da integral e derivativa, que você também pode estudar aqui, né, essas ações e verificar também o que ocorre em cada uma delas. Então veja que é um recurso de software bem interessante para o estudo de controle de variáveis, né, que você consegue aí entender um pouco mais sobre o processo de sintonia de controladores, tá bom? Então, pessoal, era isso. E assim que eu for gravando outras aulas, eu vou publicando para vocês. Obrigado e até mais.